A paz, Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma vez aqui estou hoje para lermos mais um pouquinho da palavra do Senhor, amém, amados? Hoje, nesses últimos dias, em meio a muita tristeza, né? É muita tristeza, mas ao mesmo tempo, amados, nos alegrando com o nosso Deus, porque eu creio que o nosso Deus, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tem recolhido aos poucos os seus eleitos. Tem recolhido muitos deles, o Senhor está recolhendo. Amém? Porque eu creio que Deus está fazendo a vontade dele. E as profecias do Senhor, ela está se cumprindo nas nossas vidas, amém? Então, amados, nós podemos orar sim, pedir misericórdia, mas as profecias do Senhor, elas têm que se cumprir. E as profecias do nosso Deus estão se cumprindo. A ira do nosso Deus está sobre esta nação. Não adianta querermos colocar culpa que o homem, sim, Deus pode ter até usado o homem, mas tudo que está acontecendo é permissão do nosso Deus. Amém, amados? E eu gostaria de trazer uma leitura hoje, fazer uma leitura bíblica hoje para os irmãos, em alguns capítulos da Bíblia. Mas o Senhor me levou hoje em Romanos 12. Romano 12. Sabe por quê, amados? Essa noite eu estava orando e o Senhor tocou no meu coração e falou diretamente do meu coração. Hoje em dia tem pastores, porque é ungido a pastores, eles acham que uma carteirinha vai fazer deles homens super poderosos. Isso foi o que o Senhor falou nitidamente no meu coração esta noite. Creia quem quiser crer. Amém? Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma época, amados, com tanta mentira, com tanta enganação, com tanto engodo, com tanta coisa, com tanto homens e mulheres de Deus querendo saber muito mais do que Deus. Amém? Se envolvendo a política no ídolo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não está se agradando nada disso. O povo brasileiro era para estar vivendo, nos dias de hoje, um grande avivamento. Mas Deus não permitiu. Deus deu a ira por causa de muitos cristãos. Por causa da idolatria, da heresia, a idolatria do próprio homem. Quem sabe o que está por trás da maçonaria? As grandes lideranças sabem. As grandes lideranças sabem. Tenha certeza disso. Amados, eu quero falar algo para os irmãos. Eu fui arrebatada à glória dentro de uma UTI de um hospital, né? O Senhor me usou dentro daquela UTI para falar com os funcionários daquela UTI. Eu não sei se os irmãos já viram o meu primeiro vídeo no YouTube, na qual eu falo algumas coisas. Quando o Senhor me usou dentro daquela UTI, o Senhor mandou que eu falasse para aquele povo que eles iriam ganhar muito dinheiro, mas que também eles iriam chorar lágrimas de sangue naquele lugar. E eu não sabia, isso foi em 2019, janeiro de 2019. Eu não sabia nada de tudo isso que viria. Depois que veio essa pandemia que eu fui entender, eles ganhariam dinheiro, que estão ganhando dinheiro. Porque, amados, ontem eu estive lá no Hospital Santa Marcelina, aonde eu fiz a cirurgia, aonde eu fui para a UTI.
Amados, eu sempre estou naquele hospital. Há 2 anos, há quase 3 anos que eu estou em tratamento naquele hospital. E na mesma sala que muitas das vezes eu fiquei ali muito tempo esperando, dificilmente você via passar um carrinho, uma maca, com um arqueiro carregando uma pessoa morta, um defunto. Dificilmente. Porque aonde a gente fica é do lado da capela e aonde eles passam para levar os mortos no necrosário, ali perto. Amados, ontem eu estive naquele lugar, eu fui fazer uma ressonância magnética. Uma ressonância magnética, não, tô enganada, uma cintilografia óssea. E ali naquele lugar, amados, eles te dão, aplicam uma medicação e você tem que ficar 2 horas e meia esperando para depois você fazer a cintilografia, entrar na máquina. E eu ali estava, né, esperando. Amados, eu e meu esposo, foi me dando, nós chegamos nós chegamos lá 1h15 da tarde. Amados, era um maqueiro um atrás do outro, carregando corpos, passando corpos. Eu saí de lá às 6 horas, era quase 6 horas da tarde. E a todo instante descia corpos e mais corpos. Aquilo foi me dando uma ansiedade, um nervosismo tão grande, amados, que me deixou abalada. Eu cheguei na minha casa ontem abaladíssima. Porque eu nunca vi coisa igual. O meu esposo, que é uma pessoa mais tranquila, mais calma, ele não conseguiu contar quantas vidas aqueles maqueiros carregavam, transportavam. Era uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Levando, que é do lado da sala de anatomia. Quem conhece o Hospital Santa Marcelina sabe do que eu estou falando. Amém, amados? Coisas muito difíceis, amados. Eu não sei, ontem é que eu dobrei as minhas orações, porque eu não sei como aquele povo que trabalha ali, só Deus mesmo para guardar. Porque quando saírem dessa pandemia, aquele povo vão estar, amados, estraçalhados. Porque não é fácil. Amém? Vamos lá então lá a nossa leitura. Eu em Romanos 12, vou ler Romanos 12, amém, amados? Até o versículo 8. Depois vou ler mais alguns versículos da Bíblia. Amém? Desculpa a minha emoção, porque ultimamente eu ando muito emocionada por ver tantas coisas, tantas pessoas que choram, enquanto muitos ainda fazem festas, enquanto muitos choram. Amém, amados? Romanos 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, aqui eu quero dizer algo para os irmãos. O Senhor quer que nós apresentemos nosso corpo de sacrifício vivo, santo. Ele quer santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje não temos, hoje dificilmente você tem um culto racional. A maioria dos cultos hoje são voltados ao homem, não culto racional a Deus. Outra coisa, amados, o segundo versículo diz: e não vos conformeis com esse século. Quantos estão conformados, amados, com esse século? Ainda profetizando bênçãos e mais bênçãos. Mas você tem que pagar por bênçãos e mais bênçãos. Você tem que depositar, você tem que dar dinheiro, você tem que ofertar, você tem que dizimar.
E não vos conformeis com este século, mas transformai. Hoje é tarde de transformação na minha e na tua vida. Pela renovação da vossa mente. Quantos não estão renovando a mente? Quantos hoje não têm a mente renovada? E Deus aqui está falando para que nós renovemos a nossa mente. Muitas das vezes nós acreditamos naquilo que vemos crendo há muito tempo nesse sistema religioso, que muito tempo nós temos ouvido. Mas hoje, nessa tarde, Deus vai renovar a sua mente. Porque hoje, amado, a igreja, ela não cuida de gente. A igreja hoje, eles oram pro próprio umbigo. Não pelo crescimento espiritual das ovelhas. Amém? Pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Deus está transformando hoje muitas mentes. Muitas mentes que estão endurecidas. Muitas mentes que estão paralisadas. Deus está transformando nesta tarde. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a perfeita e agradável vontade de Deus hoje? Será que é você? Hoje, amados, eu vejo muita crítica por causa que fechou as igrejas. Mas muitas das vezes, Deus fez isso com as pessoas dentro da própria casa, para que Deus pudesse agir. E Deus está deixando o povo dentro de casa para agir. E as críticas ainda estão vindo. Para mim e para você hoje, qual que é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? A minha é estar dentro da minha casa hoje. A minha é estar dentro da minha casa hoje. Não no templo. Amém? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Paulo ensinando, amados. É Paulo ensinando. Preste bem atenção. É Paulo ensinando. Porque pela graça que me foi dada. Para Paulo. E Deus está dando graça para mim e para você também na tarde de hoje. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Quantos estão pensando além de si mesmo? Quantos estão passando além de si mesmo? Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amados, é o que eu não me conformo. Porque hoje em dia, muitas das vezes, as lideranças acham que eles são os poderosos. Que só a fé deles é grande. Aqui Deus está falando a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se você sabe o tamanho da minha fé, você não sabe. Eu não sei o tamanho da sua fé. A minha pode ser do tamanhozinho de um grão de areia. A tua pode ser do tamanhozinho de um grão de mostarda. Vamos aprender com Deus? Porque Ele deu a cada um o tamanho da fé que é necessário para cada um. Deus deu. Eu sei o tamanho da minha fé. Por isso que eu falo com plena convicção. Você tem que saber o tamanho da sua fé. Amém? Porque assim como num só corpo, temos muitos membros. Mas nem todos os mesmos têm a mesma função. Assim somos nós, meus amados. Assim somos nós. Deus me deu uma função. Para o outro, Deus deu uma outra função. Mas a maioria das lideranças não aceita essas diferenças
que Deus deu para mim e para você. Tanto que eles não pregam, eles não ensinam o evangelho do jeito que tem que ser ensinado. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, cada um tem o seu dom, meu amado. Cada um foi o seu dom. Eu sempre indaguei a Deus, sabe? Porque o dom que Deus me deu é um dom muito difícil. É um dom muito difícil. Eu já tive, há muito tempo atrás, eu tive uma batalha com Deus. Uma batalha mesmo com Deus, com o Espírito Santo. De Deus se tornar... Eu trabalhava num apartamento de... Eu trabalhava no 17º andar. E aí a minha demanda com Deus, o Espírito Santo, era tão grande que eu olhava na janela e eu só via escuridão com o sol brilhando. Porque o Senhor havia me dito que eu ia falar com um pastor e ele não ia subir mais naquele altar. E eu falei, Deus, não é comigo, pai. Eu não tenho essa autoridade para falar para esse pastor o que o Senhor está mandando eu falar. Eu não sei nem nada de Bíblia para falar para como esse pastor. Amado, mas quando Deus manda, Deus prepara tudo. Deus prepara tudo de uma forma, amados, que Deus trabalhou de uma forma na minha vida, foi com prejuízo, um prejuízo muito grande, muito grande. Mas Deus cumpriu o que ele mandou que eu falasse para aquele pastor, que ele não subiria mais naquele altar, e ele não subiu mais naquele altar. A partir do momento que eu falei com ele, ele não subiu mais naquele altar. Não subiu. Então, amados, Deus tem me usado para falar muito sobre conserto. Mas tem muitos homens de Deus aí, homens que se dizem homens de Deus, que não acreditam em nada do que eu falo. Não acredita. Mas eu pouco me importa. Sabe por quê, amado? Eu não estou nessa terra, nesse mundo, para fazer a vontade do homem, mas sim a vontade do meu Deus. Amém? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, profecia. Seja segundo a proporção da fé. Olha só. E tem muitos aí profetizando porque nem fé tem. Profetiza o que sai da boca para fora. Porque Deus não fala nada e estão aí profetizando. E o povo sendo enganado. Porque estão profetizando e o povo sendo enganado. Se ministério, ministério. Dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Para quem ensina, tem que se esmerar em fazê-lo. Ou que exorta, é o que o Deus me usa muito. Faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Olha os dons de Deus, que maravilhoso. Eu só vou ler, amados, mais um. Mais dois. Vou colocar dois. Dois a mais aqui nessa leitura. Que o amor seja sem hipocrisia. Oh, Deus! Como tem gente falsa dizendo que ama e é um hipócrita. Quanta gente falsa dizendo que ama e é pura hipocrisia. Amados, é como eu já disse para os irmãos, nós devemos odiar sim o mau caratismo, as mentiras, as hipocrisias do homem. Nós não devemos odiar o ser humano.
Por isso nós não podemos odiar o ser humano, mas as atitudes dele, eu odeio hipocrisia, eu odeio as mentiras, as enganação, as obras de muitos que estão fazendo aí com a obra de Deus, distorcendo a obra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. O amor seja sem hipocrisia. Olha só, por que eu não posso detestar? Nossa, eu sou criticada por isso quando eu falo. Tá aqui, ó, é Bíblia. Rasga. Vamos rasgar ela e jogar fora? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Dei honra a quem tem honra. Mas hoje tem muitos mau caráter aí recebendo honra. Recebendo honra. Mas aqui o Senhor está falando que nós devemos dar honra a quem tem honra. Amém, amados? Mas hoje em dia não é assim, amados. Porque o povo está amando muito mais as coisas deste mundo do que ao próprio Deus. Como eu li lá no versículo 2, ó, vamos voltar lá em cima novamente. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se conforme, amado, com as coisas deste mundo. Não se conforme com o que os homens deste mundo estão fazendo. Não se conforme. Não se conforme, porque isso não agrada a Deus. Amém? Porque para a gente agradar a Deus, nós não precisamos nos conformar com as coisas deste mundo. Amém? Então, meus amados e minhas amadas irmãs, que nós possamos, a cada dia, que nós possamos nos consertar na presença do Senhor. Amém? Vamos lá em Tiago 4:4, para ver o que o Senhor diz também sobre as coisas do mundo. Tiago 4:4. Infiéis, olha só, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amados, quando Deus colocar algo no teu coração, amados, se Deus colocou, não mude por causa da amizade do homem. Não mude. Não mude porque você não está agradando a Deus. Ah, pastor, missionária Ana, mas Deus tocou assim no meu coração, mas o meu pastor acha que não é assim. Não é o seu pastor que tem que achar, não. É o que Deus falou no teu coração, é que está correto. Maldito o homem que confia no homem. Nós estamos vivendo hoje, vivenciando esta maldição, esse maldito homem, porque nós estamos confiando no maldito homem. É o que os cristãos hoje estão fazendo, acreditando no maldito homem. E o Senhor condena: maldito o homem que confia no homem. Amém, meu querido e minha querida irmã? Vamos lá, andar mais um pouquinho. Vamos lá para João, 1 João 2,15. 1 João 2,15. Amém? Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que você está amando hoje?
O que você está amando hoje? A Deus? Você está sentindo a dor do seu próximo? Quando ele perde o seu ente querido, você está sentindo essa dor? Ou você não está sentindo nada? Você não está nem aí pro seu próximo? O que você sente? Pense, amado. Reflita. Transforme o ser humano que nós somos hoje. Vamos transformar o ser humano que somos hoje. Em frente a tudo isso, o ser humano não mudou nada. Nada. Parece que ele foi pior. O ódio dele cresceu mais ainda. E, mana, mas se você fala das coisas horríveis que tá acontecendo... Falo sim, falo. Mas eu não deixo o ódio entrar no meu coração. Eu falo das coisas erradas que o homem faz. Falar das coisas erradas que o homem fala é um direito meu, é um direito seu de falar do mau caráter, da enganação, das mentiras, das heresias, das idolatrias. Mas não deixe o ódio, a mágoa entrar no seu coração. Ore, você pode até falar como eu falo, mas depois eu oro para que Deus venha tocar no coração, para que Deus venha abrir olhos espirituais, para que eles venham ver e venha transformar. Porque Deus, amado, vou falar algo para os irmãos, nos dias de hoje, Deus deixou o livre-arbítrio para quem quiser, porque já é tempo do fim. Tanto que quando falava que a gente ia correr atrás da mensagem bíblica, eu não acreditava que as Bíblias iam sumir. A Bíblia sumiu. Sabe por quê? Porque hoje a gente ouve tanta mentira que diz que é Bíblia e não é Bíblia. Então aonde nós vamos buscar o verdadeiro evangelho? Aonde nós vamos encontrar? Tá difícil, meu querido e minha querida irmã, de você encontrar o verdadeiro evangelho, a não ser aquele conduzido por homem, a não ser aquele que o homem está idolatrando, o homem idolatrando o próprio homem. É isso que nós estamos vendo em todas as igrejas. Olha, amados, eu comecei a falar com os irmãos, mas nesse vídeo eu não vou dar para me contar. Eu fui arrebatada novamente ao céu, na glória, depois dessa vez da UTI, mais 2 vezes. Mais 2 vezes. E as 2 vezes de lá de cima, eu vi as coisas erradas aqui da terra. As coisas erradas que o Senhor me mostrou aqui na terra. As coisas erradas. É que eu estou terminando o vídeo hoje, mas eu vou dar testemunho para os irmãos e para as irmãs das coisas erradas que está acontecendo. Então, amados, eu vou falar. Doa quem doer, eu vou continuar falando. Amém? Porque é coisas que Deus mostrou. Coisas que Deus mostrou. Amém? Agora acredite quem quiser. Quem quiser. Não estou obrigando ninguém a acreditar. Mas eu vou continuar falando. Enquanto Deus me der sopro de vida para que eu venha falar. A não ser que, se Ele me recolher amanhã, eu sei que eu não neguei o nome dEle. Falando a verdade, amém? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não vou nem ler mais, amados, porque os irmãos já entenderam. Porque a maioria hoje ama as coisas do mundo, ama o que está no mundo, ama templo. Deus não quer ver templo bonito, não. Deus quer ver você cuidando do necessitado. É isso que Deus quer ver. Ai, mano, se nós não pagar o aluguel, vai para o meio da rua, vai para as praças. Vai para o mato pegar o evangelho. Tem tanto lugar para ser pregado o evangelho de Cristo Jesus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Está satisfeito? Aí está.
E hoje o que nós vemos é as coisas do mundo. É a briga política por causa das coisas deste mundo. Não é por causa de Deus não, meu amado. Os templos estão aí, só política, só política, só política. Você acha que vai subir? Vai subir pro céu da boca da onça. Vai subir não. Vai subir não. Deus disse que não vai subir. Porque não vai subir. Porque tá falando em nome de Deus, mas está idolatrando o homem. Idolatrando o homem. Em cima, para quem tem a missão de pregar, de ensinar, maldito o que idolatra o homem. E maldito o que idolatra o homem. Amém, amados? E nós estamos vivendo nessa época. A ira de Deus está aí. Então, meu querido e minha querida irmã, desperta. Peça discernimento do Senhor. E vamos viver o amor pleno que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu vou ler uma passagem que eu li aqui mesmo em 1 João 5:20, para terminar. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Você está reconhecendo o verdadeiro? Comece a pedir discernimento para reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos estão aí a proclamar a sua grandiosidade na presença de Deus, enganando. Amém? Que o amor de Deus e a presença maravilhosa do Filho e a plena comunhão do Espírito Santo esteja no meio de nós. Amém?